para a gente começar aqui esquentando ainda mais os nossos tamborins, quero convidar mais uma vez o Leonardo para subir aqui ao palco e dar mais uma palavrinha com vocês. Vem para cá, Leonardo. Boa noite, amigos. Prazer estar aqui de novo, né, com vocês. Bom, nós estamos encaminhando para um momento que é muito importante, não só para o setor, como para muitos de vocês aqui, que é justamente a consagração de um ano de trabalho, né, que é muito profícuo, desenvolvido por todos nós aí, e onde existe o reconhecimento aí da maior empresa atacadista, distribuidora por estado, né? Nós passamos aí por vários painéis para efeito de conhecimento político, econômico, conhecimento técnico, conhecimento de momentos, sócio, né? Social também. A gente está falando de inclusão, a gente está falando de mulheres na liderança, a gente está falando de consciência socioambiental. E eu acho que nada melhor do que um momento como esse, né? Momento mágico, momento de festa, para a gente consagrar toda uma operação aí que é tão valorizada, como a gente bem falou aqui no painel econômico. Eu acho que é muito bom. Muito bom ver que todos vocês estão aqui conosco, né? Estão prontos aí para esse jantar, para essa homenagem. E é isso aí. Vamos dar sequência aí às nossas atividades com o momento nosso de jantar e premiação. Maravilha, muito obrigada. Leonardo, sempre bom te ouvir as suas palavras. Eu vou pedir para você ficar aqui, comigo aqui no palco agora, e eu tenho o prazer de convidar o representante da Nielsen, o Daniel Aspe Souza. Ele vem trazer para a gente a apresentação do Ranking Abad 2022. Seja muito bem-vindo. Legal, um ranking que já foi apresentado. Um ranking que já foi apresentado e que agora vai ser comentado aí pelo Daniel, que tem toda a capacidade. A gente está fazendo um bom comentário aí para a gente absorver. Valeu, Daniel. Boa noite, pessoal. Prazer para mim estar aqui mais uma vez. Acho que ano passado eu não estive, mas outros anos a gente acabou fazendo aí esse trabalho junto. Então, sempre uma satisfação estar aqui, principalmente nesse final, né, nessa celebração onde a gente vai premiar aí os principais atacadistas distribuidores. E eu queria passar aqui, deixa eu ver se já está passando a apresentação lá, tá bom? A ideia aqui é a gente não ter, deixa eu ver se eu estou certo, vamos lá. A ideia é que a gente não vai passar por grandes insights nesse momento, tá? Eu vou mais mostrar resultados do primeiro trimestre desse ano, para que a gente possa comparar um pouco com toda a aula que a gente teve anteriormente aqui sobre o cenário macroeconômico e ver como que isso está impactando aí na venda das categorias, tá? Então a gente vai falar de uma maneira muito rápida as movimentações primeiro dos canais e depois a gente vai entrar como de praxe no retrato do canal, né, os principais achados do ranking. É super importante que a gente sempre mantenha essa chama aí acesa de entendimento do canal, de entendimento das perspectivas que os players do setor têm. Então, vamos passar um pouquinho disso. Como eu falei, a ideia não é a gente ir muito profundamente na parte econômica, até por motivos óbvios, mas tem duas coisas só que eu queria trazer aqui e que é o que tem feito com que a gente não tenha uma performance ainda melhor, né? Acho que é sabido por todo mundo que existem duas coisas principais aqui no consumo para essas categorias de bens de consumo de primeira necessidade ou alto giro, que é emprego e renda, né? E por mais que nós tenhamos aí algumas variáveis que estão melhorado, né? A gente vê a taxa aí de desemprego, tem umas pequeninhas diferenças aqui nos números que a gente está vendo pelo arredondamento, mas a gente tem uma taxa de desocupação que, embora seja menor nos últimos 7 anos, ela ainda é alta. E o IPCA, que embora tenha caído bastante no todo, a gente ainda tem uma inflação importante nos alimentos e bebidas. Então, a gente ainda, quando compara o mesmo período do ano passado, a gente tem um aumento importante dessas categorias, a gente tem um consumidor muito menos confiante e fazendo muito mais ginástica para manter o consumo. Então, esses são fatores só que eu queria trazer aqui
em termos de questão macro, para que a gente sempre tenha em mente que, por mais relativamente estável que seja o setor, à medida que nós consigamos aí resolver essas questões, a gente certamente vai ver um crescimento bastante importante. E os dados que a gente vai comparar aqui, né, de alguma forma, é uma realidade um pouquinho diferente ainda do que a gente tinha no começo de 2022, onde a gente ainda tinha um comportamento um pouco mais restritivo em relação às pessoas ainda um pouco dentro de casa, né? A gente ainda não tinha tido uma retomada total do consumo fora do lar, então é só a gente ressaltar um pouco aqui que a gente tem um comparativo um pouquinho diferente em termos da questão comportamento. Mas, o que a gente vê nesse slide? Quanto que a gente fechou o primeiro trimestre desse ano em volume e em faturamento, tá? Então, se no ano passado nós tínhamos visto uma estabilidade com um pouco de queda em volume, ainda que o faturamento tenha sido crescente por conta do repasse de preço, esse ano a gente ainda tem essa realidade de aumento de preço, mas a gente já começa a ver um crescimento em volume, um crescimento importante versus o mesmo período do ano passado. Bebidas, higiene e beleza são duas cestas que puxam um pouco mais esse crescimento em volume, certo? Os alimentos ali a gente pode ver que tem um crescimento mais tímido de 1,3, né, e um crescimento em faturamento importante, isso muito influenciado pelo aumento de preços. E aí, olhando um pouquinho da performance dos canais, né, como eu comentei, a gente pode ver que da parte de alimentos, a gente tem dois canais que puxam mais aí. O canal atacado de autosserviço, a gente já vem acompanhando esse movimento há algum tempo, dado as condições econômicas e o consumidor procurando a compra mensal, a questão do custo-benefício, mas o autosserviço independente ou o autosserviço pequeno de vizinhança também tendo um papel importante aí no crescimento dessa cesta nesse primeiro trimestre. A gente também vê um crescimento importante de bebidas no canal bar e no canal tradicional. Isso se dá muito por conta, né, da volta das pessoas a consumir na rua, certo? E, ao mesmo tempo, a gente pode ver para algumas outras categorias. Limpeza também, o varejo de vizinhança, mais o canal atacado de autosserviço. E, por fim, higiene e beleza, com impacto importante aí, tanto da farmácia de cadeia, como das farmácias independentes, tá? Então, muito rapidamente a performance dos canais, algo que é importante para a gente aqui. Vocês vão ver que a primeira informação era igual, que a gente tinha visto antes, 3% e 18% de crescimento, mas agora a gente divide um pouquinho dos canais para que a gente possa ver um pouco de como performaram cada um deles. Então a gente só tem, na verdade, um canal que chama bastante atenção em relação a uma performance negativa, que é o canal hipermercado. É o canal hipermercado que tem movimentos aí de migração, fechamento de lojas, etc. Tá? Mas tem outros dois pontos aqui, que é o autosserviço pequeno e o pequeno de cadeia, que, embora o número percentual ali seja um pouquinho negativo, é menos de 1%, e menos de 1% a gente entende como um mercado mais estável, embora a gente segue com crescimento em faturamento, certo? Então, além do atacado de autosserviço, que a gente tem como importância aí de desenvolvimento dos canais, o canal tradicional e o canal bar são canais que chamam a nossa atenção em função aí de mudanças comportamentais. Essa primeira parte era o que eu queria mostrar para vocês um pouco de como está o trimestre, né? A gente vai depois, num terceiro momento, a gente ainda vai falar um pouquinho do ranking agora, mas falar um pouquinho do termômetro, que é uma nova forma que a gente está trazendo aqui junto com a ABAD para que a gente possa ter um dado um pouco mais rápido. Eu vou dar detalhes um pouco mais para frente, tá? Mas eu queria entrar agora então no retrato do canal, um pouco dos números que a gente já viu, está na revista. Vocês vão poder ter acesso, se já não leram, né, já não viram, está tudo bastante explicado lá na revista. Mas a gente segue crescendo em faturamento, isso é um crescimento nominal, mas o canal atacado distribuidor segue aí sendo responsável por mais da metade, né, do faturamento dos canais, o qual atua. Então a gente tem aí uma participação em torno de 52%, é uma participação que ao longo do tempo ela se mantém bastante estável e que acho que mostra bastante aí a força e a robustez do setor, que é algo que é bastante estável aí ao longo do tempo,
Alguns dos principais achados sobre o ranking, e aí eu aproveito só para trazer um pouco dos critérios que são utilizados, né? Na verdade, é um questionário que a gente manda para todos os participantes, onde a gente faz uma série de perguntas, desde o faturamento até o faturamento de origem, quais são as principais categorias que trabalham, quais são as principais preocupações e expectativas para o ano seguinte, né? Então, são dados que são declarados por vocês mesmos que estão aqui, né, para todos os participantes e associados da ABAD, e a gente teve esse ano 650 respondentes, que é uma base bastante robusta e que nos dá um excelente retrato aí sobre o setor. O que nós vimos lá então na publicação e na revista? Uma variação de 24%, né, em relação ao ano anterior. Então, lembrando que aqui a gente sempre faz o fechamento do ano passado. Então, os nossos respondentes mostram aí um crescimento bastante forte, né? A gente tem também um crescimento de toda a parte de armazenamento, seja ele seco ou frigorífico, quantidade de funcionários, vendedores diretos, ou seja, a ideia aqui não é eu passar cada um deles, mas a única coisa que nos chamou bastante atenção aqui é um certo menor investimento na questão frota própria. Por outro lado, a gente enxerga um crescimento importante aí na frota terceirizada. Tá? Então, ali embaixo a gente tem a participação do setor e quantos pontos de venda hoje entram dentro dos universos que a gente está fazendo essa comparação aqui. Tá? Outras coisas que são importantes é o que a gente consegue ver claramente no ranking. A gente tem um mercado que é bastante pulverizado, a gente tem empresas que são extremamente importantes nas suas regiões de origem. Em geral, a atuação é mais regionalizada, mas é um mercado que, junto, faz uma força muito grande e é hoje o responsável pela grande distribuição dos 5.650 municípios do Brasil. Aqui tem um retrato um pouco dos principais atacadistas, né, ou pelo menos o 50% do faturamento. E claro que aqui tem alguns modelos de distribuição que acabam se misturando um pouco, né, por isso o atacadão está aí em primeiro. E a gente sempre faz dois slides, né, um com e um sem, para tirar um pouco do impacto que acaba trazendo aí o atacado de autosserviço do atacadão. E a gente acaba tendo então aqui uma lista muito mais pulverizada, né? Então, 37 hoje companhias fazendo 50% do faturamento do canal, ou seja, ainda tem os outros 50% que acaba sendo dividido com os demais. Da mesma forma como a gente tem o faturamento de todos, a gente acaba dividindo isso pelos 25 principais em termos de faturamento, 50, 75 e 100. Né? A maior parte do crescimento veio de empresas medianas para menores, que estão aí nesse terceiro quartil, porém, dá para ver que os números aí são bastante próximos, né, para a gente dizer, olha, não, aqui tem algo muito diferente acontecendo. E aqui um exemplo também do que está lá, que demonstra toda a força empregadora do setor. Então, aqui a gente vai encontrar o número de funcionários das principais organizações, mas também que mostra o quão importante é o setor, não só para abastecer as famílias brasileiras, mas também como o empregador. E aí tem um capítulo e uma pergunta sobre as expectativas do setor para 2023. Né? Então, a pergunta que é feita é em relação à base de clientes, faturamento, número de fornecedores e etc. Em geral, as expectativas do ano são bastante otimistas, né? Embora a questão mais relacionada a crescimento de faturamento não é tão otimista quanto a rentabilidade, né? A gente sabe que por vezes aí tem impactos distintos, mas de uma maneira geral o setor se mostra aí bastante otimista ao longo desse ano de 2023. E no que diz respeito a investimentos, né, também é uma outra pergunta que a gente tenta explorar para saber onde é o foco de investimento das principais empresas. O que a gente vê bastante claramente é o investimento em tecnologia, em plataformas, se destacando, aí, chegando aí muitas vezes a quase 50%, né, de investimento frente a outras possibilidades.
Tá? Então, acho que já foi abordado bastante aqui o quanto a tecnologia tem ajudado com que a gente possa aumentar as vendas, ganho de produtividade, consequentemente lá na frente isso vai impactar na rentabilidade, mas aqui chama atenção então para essa perspectiva bastante otimista da turma. Tá? E aí na revista Distribuição vocês vão encontrar aí um detalhamento muito maior do que eu trouxe aqui. E eu queria, na verdade, mostrar para vocês um pouco de algo que a gente já vem discutindo há algum tempo junto com a Abad, porque, em geral, a gente não tem um dado que seja um consolidado do mercado atacadista, porque muitas vezes as vendas acabam se misturando entre os canais, seja ele varejista, seja atacado, etc. E entre uma série de ideias, de metodologias possíveis, algumas delas mais complexas e mais custosas, outras um pouco mais simples e um pouco mais viáveis, pelo menos para a gente começar, a gente passou a receber de parte dos associados da Abad o faturamento do mês. Uma coisa que é importante deixar claro aqui é que tanto para a Abad, principalmente como a Nielsen, a preocupação com a confidencialidade do dado de cada uma dessas empresas, ela digamos que, a principal coisa que nos mantém até hoje. Não sei se você sabe, provavelmente não. A Nielsen esse ano está comemorando o seu centenário, então faz 100 anos que foi fundada a empresa em 1923, e para a gente a confiabilidade e a imparcialidade do dado é algo que não se negocia. Então, por que eu estou contando isso? Porque junto com a Abad, a gente está convidando-os a participar desse termômetro, do que nada mais é receber algumas informações de vendas do mês anterior, para que nós possamos fazer um consolidado dessas informações e trazer para o setor um benchmark, que minha empresa está crescendo 15, como é que está crescendo o resto? Hoje a gente ainda não tem condições de dar uma informação muito detalhada por estado e região, mas a ideia é que a gente tenha essa possibilidade em breve. Tá? Então, e nada mais a gente vai ver um conjunto de pequenos números. A ideia aqui é a gente não falar daqui para frente muito na questões de números absolutos, e sim as variações de todo esse dado agregado. Né? E a gente tem hoje cerca de 50 respondentes, e a gente espera que a gente consiga crescer esse número. Obviamente, para colocar isso para dentro, a gente tem que ter alguns meses aí de história. Não é coisa muito grande, mas eu acho que esse é um pequeno passo que a gente está dando para que a gente possa ter, então, um benchmark importante e poder se comparar, né, a nossa performance de uma maneira mais rápida com relação ao mercado. Esse dado aqui versus o dado Nielsen, nem sempre ele vai bater ou nem sempre ele vai ser tão perto, e coincidentemente ele está sendo bem parecido, porque tem tempos diferentes. A gente mede consumidor, a gente mede sellout. Aqui a gente está falando de sell-in. Então, em alguns momentos a gente pode ter aí algumas diferenças desses números, mas é importante ressaltar que de janeiro desse ano para janeiro do ano passado, fevereiro desse ano versus fevereiro do ano passado, março desse ano versus março do ano passado, a gente está vendo aí um crescimento em torno de 20% do faturamento do canal, representado por aqueles 50 respondentes. Comparando então os 5 meses do ano, a gente tem um número um pouquinho menor, 18,7, né? E que abrindo, a gente enxerga todos os meses. Então, a gente teve aí uma pequena redução desse crescimento em abril, mas que é esperado, porque abril tem menos dias úteis, né? E como a gente está falando aqui de sell-in, isso acaba impactando também, mas de uma certa forma a gente está vendo aí um mercado ou um setor que está bastante vigoroso e que aí vem, acho que aproveitando todos esses pontos que já foram colocados aí na questão macroeconômica. Então, para finalizar, só uma curiosidade aqui que a gente separou, então, o ano de 2022 com o ano de 2023, mês a mês, mas para a gente ver essa flutuação versus o mês imediatamente anterior. E aí fica claro o mês aí de abril versus o mês de março, que a gente acaba tendo aí uma quantidade de dias úteis menor, e obviamente esse número cai um pouquinho, volta a crescer em maio. Então, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês hoje, muito mais aí apresentar alguns resultados do que trazer aqui grandes insights, mas aproveito aí para convidá-los depois a participar. O time da Abad aí está todo
por dentro disso. E agradeço mais uma vez, Leonardo, pela presença aqui com vocês. Obrigado. Legal, Daniel. Convém ressaltar que esse produto é novo, né, que nós estamos colocando no mercado. Hoje, o delay desse produto é o mês anterior apenas, né, então a gente já vai ter uma visão clara. Até da forma como a gente vinha carregando as informações mensais, só que com um delay agora bem menor, né? E quanto mais respondentes tiverem aí, mais a gente consegue granular as informações em termos de informações estaduais e em termos de categorias também. Então, temos que incentivar a utilização desse produto, desse termômetro aí, onde a gente vai fornecer informações, como qualquer pesquisa, e a gente vai obter o resultado dessas informações aí para efeito da gente se balizar. A Nielsen tem toda a estrutura para estar recebendo a quantidade que a gente quiser mandar de dados, a quantidade de empresa que quiser participar. Entre em contato com a equipe Abad aí para que possa participar desse projeto nosso aí de divulgação de informações e de material para que a gente possa trabalhar o nosso dia a dia. É isso aí, né, Daniel? Isso aí. Acho que eu só reforço que essas informações elas são utilizadas única e exclusivamente para o termômetro Abad. Tá?